O Bem-Estar vai fazer 10 perguntas sobre o câncer para o doutor Fernando Maluf, que é oncologista. Doutor Fernando, primeiro de tudo, o que é o câncer? O câncer é uma doença bastante comum e que ela se origina a partir de uma célula que é normal, que por uma alteração genética, onde a pessoa nasce com defeito de algum gene, ou por algum fator ambiental, e tem vários fatores ambientais, como por exemplo cigarro, obesidade, essa célula começa a passar por transformações. Nunca uma célula normal vira um câncer em um dia. São transformações bastante contínuas e essas transformações permitem que essas células percam o controle em termos de crescimento. Ou seja, o nosso corpo ele tem células que têm um limite para crescer. O nosso braço ele não cresce indefinidamente. Nossas pernas também não. Tem uma mensagem que fala, a partir desse ponto, para de crescer o braço, para de crescer a perna. O câncer não. Ele cresce sem parar e consegue infiltrar os tecidos e aí originar as metástases, que são aquelas células malignas que caem na circulação ou do sangue ou da linfa e vão se implantar em outros órgãos. Então, isso que é a definição de um câncer que no latim significa caranguejo. Por quê? Pela capacidade de infiltração dos tecidos ao redor. E o câncer dói? Geralmente, o câncer, quando ele é precoce, não. Mas, quando o câncer vai avançando, ele pode começar a comprimir e infiltrar estruturas que tenham nervos. E aí sim ele pode doer. Por exemplo, se você tem um câncer de pâncreas e ele infiltra os nervos ao redor do pâncreas, chamado plexo celíaco, aí o paciente pode ter dor. E o câncer, vamos dizer assim, de família, pode passar de pai para filho, enfim? Então, nós sabemos hoje que de cada 10 casos de câncer, um deles, aproximadamente, tem uma origem puramente genética. Ou seja, um defeito genético passado de pai ou de mãe para os filhos. 90% deles tem uma relação que pode ter alguma familiaridade, mas sem um defeito genético estabelecido, ou uma relação com os fatores ambientais. Quais são os mais importantes? Número 1 ainda é cigarro. É a maior causa de câncer no mundo. Número 2, que já vem encostando no cigarro, obesidade, que está atrelado com dietas, chamadas dietas danosas, e também com a falta de exercício físico. Terceira causa maior de câncer no mundo, que a gente nem sabia até pouco tempo atrás, são as infecções. Por exemplo, o vírus do HPV, por exemplo, o vírus do EBV, que é um outro vírus, o vírus da hepatite, e também bactérias, como por exemplo uma que fica no estômago, chamado Helicobacter pylori. Uma coisa que sempre causa dúvida, tristeza causa câncer, dá câncer? Os estudos não são tão claros, mas a minha percepção, olhando para toda a literatura, é que uma tristeza crônica ou doenças psiquiátricas, como por exemplo depressão, angústia, essas doenças elas claramente podem ter um efeito ruim na imunidade. E aí aquela pessoa, homem ou mulher, pode ter uma predisposição a doenças que são mais frequentes com imunidade menor. E uma delas, potencialmente, é o câncer. Então, apesar dessa relação nunca ter sido bem estabelecida, porque é muito difícil de você comprovar, a minha percepção, não uma tristeza aguda, né? Por exemplo, alguém terminou um relacionamento e uma semana depois tem um câncer porque está sofrendo. Mas uma tristeza crônica, acho eu que pode sim ser um fator para várias doenças, entre elas o câncer. Por que em alguns momentos, em algumas pessoas, o câncer se espalha? Porque, na verdade, essa é a gênese do câncer, essa é a origem do câncer. O câncer, ele só é câncer porque, primeiro, ele tem um crescimento que não tem fim. Quer dizer, ele não tem um termômetro para falar, paro agora de crescer, sendo um câncer. Segundo, ela infiltra os tecidos, ela não empurra, ela vai infiltrando, como se fosse um vazamento de água na parede. E terceiro, essas células têm a capacidade, elas são células bem espertas, de cair na circulação e se implantar em outros órgãos. Por exemplo, alguém que tem um câncer de mama e metástase no fígado, não é um tumor do fígado, é um tumor maligno da mama que se instalou no fígado. Agora, câncer pega? Câncer não é contagioso. Então, diferença das doenças infecciosas, câncer não pega de pessoa para pessoa através do toque, do beijo, da relação sexual, do uso de talheres ou de roupas em comum. A medicina já sabe dizer se tem alimento que possa prevenir o câncer?
Na verdade, sim. Nós sabemos, por exemplo, que carnes magras, particularmente os peixes, né, talvez por ômega 3, são bastante protetores contra o câncer. Verduras, legumes e frutas bastante protetoras. E, por outro lado, alimentos que envolvam grandes quantidades de açúcar, grandes quantidades de gordura, grandes quantidades de carne vermelha, alimentos artificiais, podem sim ser causadores de câncer. Isso é importante. Inclusive nós do Vencer o Câncer, do Instituto Vencer o Câncer, para quem quiser acessar o site é www.vencerocâncer.org.br, nós vamos lançar uma campanha contra a obesidade infantil. Lembrar que a obesidade hoje é a segunda maior causa de morte por câncer no mundo e talvez chegue em primeiro, porque o tabaco, felizmente, no Brasil vem caindo. E essa campanha se chama Tarja Verde, que é uma campanha que vai rotular todos os alimentos saudáveis com uma tarja verde, para poder, então, motivar os pais, não só para si mesmos, mas principalmente para as crianças, a caminharem para uma educação bem saudável, numa fase que elas ainda têm pouquíssimos ou nenhum vício. Agora, doutor Maluf, aquele queimadinho, sabe, do churrasco, quando a carne fica bem tostadinha, isso pode causar câncer? Sim, essa é uma pergunta bem importante. A carne vermelha por si, em grandes quantidades, ela tem seus benefícios em pequenas quantidades, em grandes, ela é sim um causador potencial de câncer. Câncer do aparelho digestivo, principalmente, câncer de próstata, provavelmente também. Mas aquele churrasquinho, além da carne vermelha per se, ele traz uma série de substâncias que são substâncias danosas ao nosso organismo. Então, a carne vermelha é um ponto que pode ser ruim sim, em grandes quantidades, mas o queimado do churrasco, ou seja, a feitura da carne vermelha, também é um fator potencial de câncer. Outra vez, quando esse hábito é feito de rotina. Câncer sempre volta ou não? Na verdade, não. O câncer, quando é diagnosticado precocemente, claro que as chances de cura variam de cada tipo de tumor, cada tipo de órgão, mas quando precoce, o câncer geralmente é curável. Por exemplo, câncer de mama, as chances de cura são acima de 90%, câncer de próstata, acima de 90%, câncer de intestino, quando diagnosticado precocemente, acima de 90%. Então, são tumores muito curáveis. Por outro lado, quanto mais avançado é o tumor, maior a chance de uma volta do tumor, mesmo com o tratamento adequado. Por isso que é nossa função como médico, vocês como comunicadores tão importantes, a sociedade, colocar um aviso de atenção para a população, não só em termos do que é vida ideal, da vida saudável, mas de fazer os exames de rotina para que a gente consiga rastrear tumores numa fase precoce. Por exemplo, câncer de mama com mamografia e ultrassom de mama a partir dos 40 a 45 anos de idade. Câncer de colo de útero, que é o exame do Papa Nicolau e o exame ginecológico desde o início da vida sexual. Câncer de próstata com toque retal, exame do PSA. Câncer de intestino com aquela colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Então, esses exames propiciam a gente pegar os tumores pequenininhos com uma taxa de cura que chega perto de 100%. Muito obrigada, doutor Fernando Maluf, oncologista, respondendo aqui no Bem-Estar as 10 dúvidas sobre o câncer. A gente tem que sempre se cuidar. Fica ligado aqui na gente.